E aí, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mariton. Muitas pessoas perguntam se os adventistas do sétimo dia são uma seita. Mas eu faço uma pergunta para eles que a maioria das vezes nem eles mesmos sabem. 99% não sabe nem o que é seita. Então, se você quer saber realmente se nós somos uma seita, por que nós somos chamados de adventistas do sétimo dia, por que nós fazemos algumas coisas que a maioria das religiões não fazem, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho. Pessoal, de uma maneira muito simples, o que é seita para você? Ah, seita para mim é a maçonaria. Seita para mim é fulano que faz isso, que faz aquilo. Galera, para vocês terem noção, eu vou abrir aqui para vocês na Bíblia algo que vai espantar até muita gente. Em Atos, lá no Novo Testamento, Atos capítulo 24, versículo 5, fala bem assim, ó. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Falando de Paulo, ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Paulo foi chamado de um homem na seita, um dos principais cabeças da seita dos nazarenos. É interessante, porque próprio Paulo ser chamado de um homem cabeça de uma seita, eu quero ser da seita de Paulo. A seita de que adora Jesus como seu único e exclusivo Salvador, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é uma seita maravilhosa. Uma seita que beneficia a maioria das vezes, maior parte das vezes, ou deveria ser, mais o próximo que eu. Não é isso? Então, o que é seita? Uma definição de seita? É uma pessoa que coloca sei lá, um protagonista da religião, um pastor, um presbítero, um sacerdote, acima de Deus. E outra definição de seita: alguém que não permite que ninguém entre nela, ou adota preceitos e mandamentos que só ela segue, regras que só ela segue. E por que o adventista do sétimo dia, dependendo da terminologia, aqui Paulo foi considerado uma seita, ele não considerou algo ruim. Por que o adventista do sétimo dia é considerado uma seita? Vou te explicar por quê. Porque nós guardamos o sábado, em primeiro lugar. O que é guardar o sábado? Abram a Bíblia de vocês, lá em Êxodo capítulo 20. Aqui eu vou mostrar para vocês os 10 mandamentos, né? Eu vou mostrar para vocês os 10 mandamentos. Se você tem a mesma Bíblia que a minha, o que todo mundo tem, a não ser a Bíblia da Igreja Católica, que ela mudou os mandamentos de Cristo, algo que ninguém pode fazê-lo. Outro dia vi um vídeo que um padre dizia, respeito muito esse padre, eu ouvia muitas pregações dele, para vocês terem noção. Os adventistas só ouvem pregações adventistas. Não, eu bebo de todas as fontes, retenho o que é bom e ponto final. Tem padres que fazem pregações maravilhosas e eu adoto sim se estiver de acordo com a Bíblia. Mas ele está falando, eu estou seguindo, ele está falando, eu estou seguindo, ele está falando, eu estou lendo aqui. Aí ele falou bem assim, não foi com uma canetada que o Papa mudou o sábado para o domingo. Foi com uma canetada sim, não vou entrar nesse mérito, mas foi com uma canetada sim, senhora, e se você pesquisar, você vai saber quem é que mudou a lei do sábado para o domingo. Êxodo capítulo 20 fala bem assim, versículo 1, e Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão. Vai falar todos os mandamentos. No versículo 8, vai falar do quarto. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Neles não farás nenhum trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o foraceiro das tuas portas para dentro. Por quê? Por 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas e tudo que nele existe, mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou.
O Senhor descansou no sétimo dia, o próprio Criador. Mas Isaías fala que ele não cansa nem se fadiga. Por que que descansou? Para dar o exemplo. Exemplo. Não é isso? Se você é mãe, se você é pai, a maioria das vezes você faz coisas para dar exemplo para o seu filho. Deus fez a mesma coisa. A Bíblia fala que Deus não dorme. O Senhor não dormita, o guarda de Israel não dormita. Então por quê? Para dar um exemplo, meu querido. O homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Significa que o sábado é uma bênção para o ser humano. Você está entendendo? Uma bênção para o ser humano. O que significa? Que assim como você não mata, não rouba ou não deveria fazê-lo, não furta, não adultera, não dá falta de testemunho, não mente, você também deveria guardar o sábado. Porque está escrito aqui. Ah, mas foi abolido. Então me mostre na Bíblia que o sábado foi abolido. Me mostre se Paulo guardou o sábado, se os discípulos guardaram o sábado, se Jesus, o próprio Jesus, guardava o sábado. Ah, mas ele era judeu. Mas não importa se ele era judeu ou não. Ele guardava o sábado. Então, se ele guardava o sábado, eu, como discípulo de Cristo, tenho que fazer o quê? Guardar o domingo? A segunda, a terça? A quarta? Claro que não, tem que guardar o sábado, porque está escrito que tem que guardar o sábado. Então, o que nós somos uma feira? Por quê? Principalmente porque nós guardamos sábado. Porém, nós não somos os únicos. E seita significa que aquela determinada religião faz isso. Nós temos os batistas do sétimo dia, por exemplo, que guardam sábado. Nós temos os judeus messiânicos que acreditam em Jesus, que guardam sábado. Então, como é que é? E outra, se formos uma seita, como é que nós aceitamos pessoas de todas as religiões e todo tipo de coisa que se arrepende, se batize e venha entrar no aceitar o adventismo como a religião principal? Então não faz sentido nenhum isso que você está falando que a gente aceita. Ah, aí vem outro ponto. Mas vocês são seita por quê? Vocês adoram Ellen G. White e colocam ela num patamar acima de Deus de Jesus. Isso é mentira, querido. Em todos os escritos que ela escreveu, que foram muitos, foram mais de 40 livros, muitas páginas escritas a respeito de todos os tipos de assuntos que você imaginar. Eu vou falar uma coisa que vai impressionar vocês aqui. Vai impressionar bastante vocês aqui. Olha só. Vocês acreditam que Ellen G. White, ela falava que o tabaco fazia mal para a saúde em 1800 e tralalá? E décadas depois que a medicina foi descobrir, porque naquela época, inclusive, os médicos aconselhavam o tabaco para as mulheres grávidas, porque a nicotina tranquilizava as mulheres grávidas. Agora você imagina, hoje a pessoa, uma grávida, fumar tabaco, uma grávida passe longe de tabaco e de álcool. Mas antigamente as pessoas ofereciam, os médicos ofereciam um cigarrinho para a grávida. Dá o parto normal, tranquilo, dopado, sei lá o que, nicotina no sangue e fazendo as paradinhas lá. Pois Ellen G. White já condenava o uso do tabaco e do álcool. Não é gente, não é em... eu posso beber uma tacinha de vinho aqui em regularidade. Tacinha de vinho o quê? Não existe negócio de tacinha de vinho, não. Não bebe, não pode beber, ponto final. Ah, mas eu quero beber. Aí é problema seu. Se você quiser matar, se quiser roubar, se quiser mentir, se quiser furtar, adulterar, aí é problema seu. Você vai se ver com Deus. Mas você beber tá errado, meu irmão. A bebida só traz problema, cara. Bebida só tá... mas eu posso beber uma tacinha de vinho socialmente. Então vai nessa. Fume um tabaquinho também socialmente. Fuma uma maconha socialmente. Dá uma cheiradinha no pó socialmente. Mais diferente, os médicos falaram que a gente pode tomar uma tacinha de vinho socialmente. Aqui e ali faz bem pro sangue. A maconha também faz bem pro sangue, pra cabeça. Hoje está comprovado que já destrói neurônio. E aí? Quem que você vai seguir? Os humanos ou a Deus? Deus fala que a bebida que se expõe você não pode beber. Aí as pessoas usam a multiplicação do vinho, a água por vinho, a transformação da água por vinho, que Deus transformou, era vinho alcoólico. Já imaginou um negócio desse? A pessoa não tem estudo nenhum falando um negócio desse. Passou longe, meu irmão, o estudo dessa pessoa. 1860 e 1870, ela escreveu um artigo chamado Health Reformer, em 1866,
da revista, décadas antes. Você sabe quando é que foi descoberto que o cigarro fazia mal? Na década mais ou menos 1950. E ela em 1866 já falava que o cigarro fazia mal. Ah, mas vocês colocam ela como uma profetisa acima do próprio Cristo. Isso é mentira. Todos os escritos delas, na primeira página das escritas, bem assim, eu sou uma profetisa, mas aqui é uma luz menor focando na luz maior que é Jesus. E ela nunca prioriza os escritos dela acima da Bíblia. Sempre ela coloca a Bíblia em primeiro lugar. Você precisa ler a Bíblia em primeiro lugar, ler a Bíblia em primeiro lugar. Os estudos de Ellen G. White são um acompanhamento, são uma complementação do estudo diário da Palavra de Deus. Se você tem essa liçãozinha aqui, ó, que eu aconselho todos a terem, é o estudo da escola sabatina. Ó, que legal. Ó. Estudo da escola sabatina. O que é estudo da escola sabatina? Ó, lição da escola sabatina de adultos. Guia de estudo da Bíblia. É o estudo da Bíblia. É um estudo da Bíblia. O que isso significa? Que eu coloco a escola sabatina, uma pessoa que escreveu, quem é o ator da escola sabatina? Ah, é fulano de tal. Eu coloco ele acima de Deus? Meu irmão, não existe isso, cara. Isso são pessoas que muitas das vezes têm rancor, têm raiva, falam da igreja batista, falam da igreja pentecostal, falam da igreja universal, falam disso. Cara, meu irmão, estuda a Bíblia com um adventista. Vai lá. Para ver se o que ele ensina, se o que a gente ensina não está de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas você guarda o sétimo mandamento, o quarto mandamento, porque é para ser guardado. Então, se a Bíblia fala que a gente não mata, a gente não mata. Lá em Apocalipse fala bem assim, ó, que a igreja verdadeira tem 2 aspectos especiais. Tá entendendo? E a gente nunca colocará ela em Ellen G. White e nunca colocou ela como em primeiro lugar. Primeiro vem Deus. Em primeiro lugar sempre vem Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Agora, por que a gente acredita? Porque a igreja verdadeira, ela tem uma profetisa. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Quer ver? Abra uma Bíblia de vocês lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedece os mandamentos de Deus e permanece fiéis a Jesus. Essa é a igreja verdadeira. No final dos tempos você vai ter 2 tipos de pessoas. O que guardam os mandamentos de Deus, tem fé em Jesus, e os que não guardam. Hoje em dia, existem várias religiões ainda, meu querido. É por isso que você não pode ser enganado por presbítero, por padre, por isso, por aquilo. Você precisa pesquisar, você precisa estudar esse livro. A Bíblia fala que você precisa estudá-lo como se fosse você procurar ouro, escavar procurando um tesouro. A Bíblia não se estuda superficialmente, você precisa estudo. E quanto mais você estuda, mais você tira ensinamento. É assim que você estuda. Tá entendendo? A gente não coloca Ellen G. White e nunca colocou. E eu estou explicando para você o porquê que muitas das vezes as pessoas condenam a gente como uma seita, como uma igreja que faz isso, que faz aquilo. Ah, os adventistas não podem cozinhar no dia de sábado. Não pode mexer nada, não pode fazer isso, fazer aquilo. O sábado, meu querido, se você for olhar, biblicamente, sexta-feira é dado como dia da preparação. Porque o sábado é um dia para você colocar em adoração para Cristo. Então vamos supor, Deus deu um exemplo. Se um boi cair num buraco, você não tiraria esse boi do buraco? Sim, porque o prejuízo financeiro ia ser grande, né? Visando o financeiro, o judeu nunca deixaria um boi no buraco. Então como é que cai um irmão você não ajudaria? Então se o irmão estiver precisando da minha ajuda, por que eu não ajudaria? Se eu estou passando fome, se eu preciso visitar um irmão no hospital, se eu preciso fazer trabalho missionário, alguém está precisando de mim, fazer uma distribuição de livros, como eu já fiz muito, distribuí muitos livros em Portugal. No Brasil nunca fiz isso, mas em Portugal distribuí muito livro. Então o sábado é um dia para você adorar a Deus. E como é que você adora a Deus também? De 2 formas. Você indo na igreja de manhã, dia de sábado. Nossos cultos são sábado de manhã, né?
E você, sábado à tarde, fazendo uma atividade que envolva o benefício ecológico, um bem humanitário, que beneficie as outras pessoas. Muitas das vezes, pessoal, eu falo seriamente para você, eu trabalho 7 dias por semana, mas só que um dia eu trabalho para Deus, para Ele. É assim que funciona. Eu não sou ocioso de chegar ao sábado, eu descanso, chego aqui, às vezes não vou nem na igreja, fico dormindo o dia todo de sábado. Não, isso não é, no sábado não é feito para fazer isso. O sábado é para você pegar a sua família, você vai, passeia com sua família, você prepara a comida no dia anterior. As pessoas falam assim, mas se você fosse seguir a Bíblia, você não fazia lume, porque na Bíblia está escrito que você não deve fazer lume no sábado. Você viu como é que, para fazer fogo hoje, como é que é feito? Antigamente, como é que era feito? Você precisaria correr atrás de lenha, pegar a lenha, cortar a lenha, fazer o fogo e depois fazer a comida. Olha o trabalho terrível que era para você fazer. É por isso que Deus falou para não fazer fogo. Hoje você aperta no botão e liga o fogo. Ah, não pode comer comida requentada no sábado porque você está transgredindo o mandamento. Cara, são situações absurdas que as pessoas inventam cada mandamento que não faz sentido, base bíblica nenhuma. Entende? Qual o problema? Deus quer que você coma comida fria? Que Deus é esse que quer que você coma? Você às vezes passa a semana inteira comendo boia fria e não sabe ter que comer boia fria porque a gente não esquenta a comida no sábado. Isso não existe, pessoal. Isso é pessoas que inventam um mandamento em cima do mandamento, tem nada a ver. Deus quer que você tenha um dia maravilhoso com Ele, usufruindo da natureza, brincar, sorrir, passear, visitar os doentes, cuidar das pessoas, louvar a Deus, vai lá no dia de sábado, canta, estuda a Bíblia, como tem a lição de escola sabatina, toda a gente estuda, discute sobre vários assuntos, é uma bênção. Cara, a gente teve um momento maravilhoso com a galera que veio lá da Flórida, passou aqui e cara, eles não tinham para onde ir. Falaram, vamos, a gente é adventista, vamos procurar uma igreja no dia de sábado. Procuraram a nossa igreja, foram lá, chamamos eles para comer, passar o dia todo com a gente conversando. Olha que benção. Então, pessoal, não existe seita nenhuma. Aqui não é seita nenhuma. E se muitas das vezes você que é adventista, ou você que tem interesse em descobrir por que nós guardamos o sábado, eu convido você a fazer um estudo bíblico. O que é um estudo bíblico? A gente pegar e estudar as doutrinas, estudar a Bíblia, não é? Para a gente aprender mais. É só você que ganha com o estudo da Bíblia. É um enriquecimento espiritual para você, para sua família. Se você estuda a Bíblia, se você guarda os mandamentos, você vai ser beneficiado, a sua família vai ser beneficiada, o seu pai vai ser beneficiado, a sua filha, a sua esposa. A Bíblia fala que você não pode bater nos outros. Aí você está lá agredindo sua esposa, você se debate, você se debruça na verdade e fala bem assim, meu irmão, acho que deu. Vou bater mais em ninguém. E não bate, pô. Muda de vida, Deus transforma a sua vida. Você vê, é só você que é beneficiado. Você começa a tratar bem as pessoas, você para de mentir, para de beber, para de fumar, porque você descobre que o seu templo, que é o seu corpo, é templo do Espírito Santo. Você para de inventar, de colocar fumo aqui para dentro. Né? Para de beber até cair. Porque os amigos bons são aqueles amigos que ficam com você independentemente de tudo. Não esses amigos de noite aí que você sai e quando você fica chapado, todo mundo pula fora, só quer saber do seu dinheiro. Isso não é amigo, isso não é amizade. Entende? Deus ele tem realmente amigos para te oferecer. Ele mesmo é um grande amigo para você. Se você está triste, se você está com problemas em todos os aspectos da vida, aqui te oferece um grande ensinamento para eu e você podermos aprender um com o outro. Aprender com a vida de Jesus. Eu amo estudar a vida de Jesus porque ela nos ensina, cada palavra que Jesus proferiu são palavras de sabedoria. E etc. E tem todos os assuntos que você imaginar. Então assim, isso não existe que nós somos uma seita, pessoal. Primeiro que nós aceitamos todo tipo de pessoas. Aceita ou não aceita qualquer pessoa assim. Você só precisa estudar a Bíblia, aceitar Jesus como seu Salvador. E ponto final. Se batizar. Esperar Jesus voltar. Né? Ou descansar no pó da terra. Só isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E como de costume, gostaria de fazer uma oração por você.
Maravilhoso Deus e Pai, Senhor de bondade, Deus de amor e misericórdia, a Ti deixamos essa pessoa, Senhor, que teve interesse de clicar nesse vídeo e saber mais a respeito do Teu amor, da Tua vontade, se algumas religiões são 6 ou se não são. E para isso, Senhor, há que ter um despertamento, uma vontade de estudar a Tua Palavra. Então nós suplicamos, Pai, dê sabedoria a essa pessoa, dê vontade de ler a Bíblia, dê vontade de estudar os Seus mandamentos, dê vontade de estudar de Gênesis ao Apocalipse. Que essa pessoa possa se encontrar com a verdade, segundo João 8,32. Que o Senhor é verdade, o Senhor liberta. E nós queremos que o Senhor liberte a vida de cada um de nós, Pai. Ajude-nos, Senhor, conduza para o Teu reino. Esteja conosco cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.